A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro, e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal mesmo para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, para que nossos alunos tenham mais informações, para que nossos professores tenham mais informações e possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos, utilizando seus conhecimentos, utilizando os seus auxílio do Espírito Santo e também as informações que a gente dá aqui neste canal. Nós usamos, meu irmão, a revista da editora Betel e nesse segundo trimestre de 2026 nós estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 12, já estamos na reta final do segundo trimestre de 2026. E esse material foi elaborado pelo nosso bispo Samuel Ferreira, tem muito nos abençoado. E aqui hoje nós vamos falar sobre a vigilância e oração, o perigo das alianças erradas. Então, se você está chegando a primeira vez, seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, fique à vontade aí para participar conosco. E se você quiser, acesse o site da editora Betel para que você descubra ali a forma adequada de você adquirir a sua revista física também, para que você possa fazer as suas anotações junto conosco aqui no vídeo. Então hoje a lição é a lição de número 12, vigilância e oração, o perigo das alianças erradas, meu irmão. Então nós vamos ver a necessidade de nós vigiarmos antes de nos unirmos, antes de fazer aliança, antes de fazer qualquer tipo de convenção ali, de contrato com pessoas que não seguem a mesma fé. Nós precisamos vigiar sobre isso e sempre pedir a direção a Deus para qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento financeiro, relacionamento sentimental, qualquer tipo de aliança, de aproximação, de amizade. A gente precisa vigiar com quem estamos fazendo e pedir oração ao Senhor, a direção para essa escolha. Então, nosso texto áureo, dentro desse contexto, é Neemias capítulo 13, versículo 28, aonde vai dizer que também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasabe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Eronita, pelo que o afugentei de mim. Então, Neemias está mostrando para nós aqui que o filho do sumo sacerdote, ele acabou, o neto do sumo sacerdote acabou se casando com a filha de Sambalate, um dos piores opositores de Neemias, um dos piores inimigos. Então você vai ver que perigo é não vigiar. Esse homem responsável ali dentro de uma família sacerdotal, ele acabou se casando com uma mulher ímpia, com a filha de um ímpio que não tinha a mesma visão e a mesma fé. Isso vai trazer grandes consequências e perigos para dentro da fé cristã. Então nós precisamos ter esse cuidado de não trazermos julgo desigual, não nos unirmos com pessoas que não têm a mesma fé, que vivem em outra realidade espiritual. Na verdade aplicada, o nosso comentarista vai dizer que ao cultivar relacionamentos, o discípulo de Cristo deve perseverar em oração e vigilância para que esses vínculos edifiquem e não comprometam a sua comunhão com Deus. Então, destaque para o seu aluno que tudo que a gente faz, nós precisamos ver se aquilo ali vai glorificar o nome do Senhor ou se vai trazer escândalo. Isso está acima
das nossas conveniências, está acima das nossas vontades. Então, vivermos em fidelidade à palavra de Deus é maior do que nossas vontades e nossos sentimentos. Então, você vê que mesmo que esse neto do sumo sacerdote gostasse dessa moça, se ele fosse uma pessoa que estava em vigilância, ele iria abrir mão desse sentimento em prol da glória de Deus, em prol da palavra de Deus que já tinha dito muitos anos antes, para que eles não se aparentassem, não se casassem com pessoas de outras nações, com pessoas de outra fé. Então destaque isso para o seu aluno. Então aqui, quando a gente vai fazer algum relacionamento, alguma aliança, tem que ser para o nome do Senhor ser glorificado. E para o nome do Senhor ser glorificado, é necessário que esteja em conformidade com a palavra de Deus. Então, destaque aí para o seu aluno. E, além disso, há o perigo do jugo desigual, meu irmão. Quando você força uma barra, quando você se aliança com uma pessoa que não tem a mesma fé, em algum momento vai dar problema, porque vocês não têm a mesma visão, o mesmo princípio. Não adianta achar que vai dar para dar jeitinho, que vai dar para ver depois. Não vai dar, meu. Já entre no relacionamento já de forma correta, com os dois vendo a mesma visão, com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos de adorar a Deus. Porque se você abrir mão no início, conceder para pessoas que não têm essa mesma visão, depois, meu irmão, durante a caminhada, vai ser muito mais difícil de arrumar e provavelmente você não vai conseguir arrumar e resolver essa situação. Então, destaque aí para o seu aluno esse ponto de vista de nós vigiarmos e orarmos para poder termos relacionamento, para que a gente busque pessoas de mesma fé, de mesma índole espiritual, com a mesma visão, para que você possa caminhar em paz para a honra e glória do Senhor e não trazer escândalo para a obra. Texto de referência, ele traz Neemias 13, capítulo 4, 5, 23, 24 e 28. Texto de referência, Neemias capítulo 13, versículo 4, 5, 23, 24 e 28, aonde vai mostrar dois casos mesmo. Ele vai mostrar que eles se aliançaram, o Eliasibe se aliançou com Tobias, fez para ele um quarto dentro do templo, e também a situação do neto dele se casando com a filha de Sambalate, e o povo, seguindo o exemplo dessa liderança, também fez vários casamentos com mulheres de outras nações, açoditas, moabitas, amonitas, e aí o que aconteceu? Uma corrupção que os filhos, as outras gerações, já não conseguiam nem falar a língua judaica, que dirá fazer o que Deus mandava fazer, cumprir a lei do Senhor. Então veja como Neemias encontrou, tantas pessoas com alianças erradas no momento de reconstruir o templo. Destaque para o seu aluno que esse povo está cometendo os mesmos erros que levaram eles para o cativeiro, que foi justamente se misturar com outras nações, se fazer suas práticas, se casar com outras pessoas de outras nações, que levou o povo a se afastar de Deus. Consequentemente, Deus enviou juízo e levou esse povo para o cativeiro. Agora nós estamos falando de um povo que retornou do cativeiro babilônico, que está recomeçando a história como nação e está cometendo os mesmos erros das alianças erradas. Por isso, Neemias ele vai denunciar isso, Neemias vai combater isso. Para quê? Para que a próxima jornada, o novo ciclo que está se iniciando agora com a cidade, com os muros, com tudo reconstruído, ele possa ser feita de forma correta. Então, Neemias está denunciando para poder consertar esses erros. Então, destaque aí para o seu aluno. E entrando na lição propriamente dita, ele vai começar dizendo, nosso comentarista, sobre o perigo de fazer concessões ao pecado. Destaque para o seu aluno que isso aqui é o famoso nada a ver. Esse é o grande problema.
Se você for observar, esse homem chamado Eliasibe, ele era o sumo sacerdote e ele era um homem que tinha atividades, que fazia grandes funções. Tudo isso está sendo falado aqui no capítulo 1. E aí o que acontece? Ele vai com essa história do nada a ver e vai abrindo pequenas concessões, deixando algumas coisas entrar para que pudesse facilitar para ele, para que pudesse trazer status para ele. E aí o que acontece? Ele concede coisas para o pecado. E isso vai trazer enfraquecimento com a comunhão com Deus, corrompe a integridade espiritual e ameaça a unidade do povo. Por isso, Neemias, na vigilância, Neemias vigiando, ele vai dizer, isso não pode acontecer, isso não podemos ceder, coisas pequenas também trazem problema. Então você vai ver o texto que diz lá em Cantares de Salomão, vai dizer, apanhe as raposas, mas apanhe as raposinhas também. Então, as pequenas coisas, as pequenas concessões na vida de um homem que tinha comunhão com Deus, que fazia a obra do Senhor, mas foi dando pequenas brechas na vida dele, que deixou Tobias entrar dentro do templo e fez um quartinho para Tobias, que era inimigo de Deus, e trouxe também reflexo para as outras gerações, que o seu neto, vendo isso, também abriu concessão e casou com a filha de Sambalate. Então, as pequenas coisas, os pequenos erros, também trazem consequências terríveis. Por isso vai dizer, apanhe as raposas e apanhe as raposinhas também, para que não destruam a vinha que está nova, cheia de frutos para dar. Então, destaque aí para o seu aluno, que as pequenas coisas, as pequenas concessões, os pequenos nada a ver, trazem consequências negativas também, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então, destaque aí para o seu aluno. No tópico 1.1, ele vai falar sobre Eliasibe, um sumo sacerdote atuante. No tópico 1.1 e no 1.2, ele vai mostrar que o Eliasibe era um homem de Deus, que era um homem que tinha funções, que era um homem que se desenvolvia, tanto dentro do templo, quanto na obra de reconstrução. Ele era um líder que foi para o muro, reconstruiu, ajudou a reconstruir a porta das ovelhas. Ele não era um líder omisso que só queria saber da parte confortável, não. Ele botou a mão na massa, ele foi para a obra também. E depois, meu irmão, ele vai trabalhar no coração do templo, na sala onde recebia os dízimos, as ofertas, aonde ficavam os utensílios, né, onde tinha tudo ali para ele poder fazer o culto e a adoração a Deus. Então você vê que esse homem, ele era ativo, ele era um homem que tinha compromisso com as coisas de Deus, mas cedeu em pequenas coisas. Faltou vigiar justamente nas alianças. Ele permitiu e fez um quarto para que Tobias morasse ali dentro do templo, dentro daquela sala onde ficavam as coisas principais do templo, o dízimo, os utensílios, tudo responsável para o culto. Ele permitiu que o inimigo dormisse ali dentro, meu. Então você vê que na vigilância é para todos, independente de posição, todos nós precisamos vigiar. Esse homem era o responsável, era o sumo sacerdote e estava deixando essas concessões, essas brechas para o inimigo. E aí você vai ver que isso aí gera grandes problemas e Neemias vai exortar essa situação. E essa brincadeira, esse deslize, esse nada a ver do Eliasibe, o que vai fazer? Vai fazer exemplo para o seu neto também dar essas concessões e fazer, né, a aliança com a filha de Sambalate. Então, destaque aí para o seu aluno que todos temos que vigiar, independente de grau, independente de função, se você é pastor, diácono, presbítero, evangelista, se você é membro, todos temos que vigiar para não fazermos concessões ao pecado. Destaque aí para o seu aluno. E aí no tópico 1.3 vai dizer que ele
profanou o templo, porque sem exagero nós podemos dizer que ele trouxe o inimigo para dentro da casa de Deus, meu irmão. Então a gente vê que a concessão do pecado, ela traz o inimigo para dentro da casa. Então, às vezes, meu irmão, você é pai de família, você é o dono do lar, você é responsável pela família, e às vezes uma brincadeirinha, uma concessão, uma coisa que às vezes não parece nada demais, botou um quartinho para Tobias ali dentro e tá tudo certo, eu tô tomando conta, eu tô vendo, mas ele trouxe uma pessoa que não tinha a mesma fé, ele profanou, ele trouxe pessoas que não faziam parte do templo para viver ali. E mesma coisa a gente faz, a gente profana a nossa comunhão com Deus quando dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, seja onde nós estivermos, a gente faz concessão, a gente vê coisas que não deve ver, a gente fala o que não deve falar, a gente ouve o que não deve ouvir, concessões que muitas vezes a pessoa diz, não tem nada a ver, é só uma musiquinha do mundo, tem nada a ver, é só ver uma novela ali que não tem nada a ver, mas ali traz coisas que não agradam ao Senhor e você traz o inimigo para dentro de casa. Temos que vigiar com essas concessões. Tem a ver sim, não segue a palavra do Senhor, isso não glorifica o nome de Deus, então não podemos fazer. Destaque isso para o seu aluno, meu. E aí a gente fecha o capítulo 1 falando sobre isso, que ele tinha funções, que ele era ativo na casa do Senhor, mas tentou fazer concessões, permitiu concessões e tentou caminhar com a mão dada com Deus e com o mundo. Não dá. Isso nunca vai funcionar. Ou você dá a mão para Deus, ou você dá a mão para o mundo. Destaque aí para o seu aluno. No tópico 2 vai dizer que toda escolha tem consequências. E aí a gente vai ver que a brincadeira, a escolha de Eliasibe como sumo sacerdote, botar Tobias lá dentro do templo e dar exemplo para o seu neto de fazer aliança com a filha de Sambalate no casamento, sabe o que isso gerou? Gerou uma corrupção no todo o povo, meu. Todo o povo seguiu o exemplo. Ora, se o sumo sacerdote permite que Tobias more lá dentro do templo, permitiu que seu neto casasse com as filhas do maior inimigo de Neemias, vamos fazer o seguinte, vamos casar com elas também, vamos fazer igual. E aí o que aconteceu, meu irmão? O povo se casou com pessoas de outras nações, virou uma corrupção geral ao ponto dos filhos, aquela próxima geração, não falar nem a língua do judeu. E aí você está reconstruindo uma cidade, refazendo uma nação, querendo reiniciar um novo ciclo com Deus, e a geração que vai viver isso já não sabe nem falar a língua, que dirá cumprir os mandamentos do Senhor. Toda escolha ruim traz consequência ruim. Todas as escolhas trazem consequências. Assim como toda plantação vai trazer uma colheita, você tem que escolher se a semente é boa ou ruim, porque vai colher, vai gerar, aquilo ali vai nascer alguma coisa. Se a semente for boa, você vai colher coisas boas. Se for ruim, vai colher coisas ruins. Então, destaque aí para o seu aluno. 2.1. A desobediência à palavra de Deus. A consequência da desobediência na vida desse sumo sacerdote gerou todas essas consequências. Isso já era previsto lá no tempo de Moisés. Deus, antes mesmo de dar a lei por escrito, ele já falou para Moisés, olha, quando vocês entrarem lá, não se casem, não se misturem com os povos cananeus, que vai servir de laço. Eles não têm a mesma função. Eu estou trazendo vocês justamente para tirar esse povo que não faz as coisas que me agradam. Lá no tempo de Moisés já tinha na lei essa ordem. Não se misture com os moabitas, com os amonitas, não se case com os cananeus. E o que aconteceu? Desde a época de Moisés até essa época de Neemias, o pessoal não obedeceu e fez justamente o contrário. Se casou, se misturou, se aliançou. Isso gerou consequências que levaram ele para o cativeiro. E agora o povo, retornando do cativeiro,
está fazendo a mesma coisa. Então, destaque aí na palavra do Senhor para os seus alunos. Não podemos nos misturar com jugo desigual. Lembre-se disso, qualquer aliança, qualquer relacionamento precisa glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus está acima das nossas conveniências, das nossas vontades, dos nossos sentimentos. Lembre-se disso, destaque para o seu aluno, porque essas pessoas permitiram essas coisas, porque geralmente esses casamentos traziam benefícios, traziam recompensas financeiras, essas alianças, como fez Salomão, se alinhou com um monte de parentes, com um monte de mulheres de outras nações, para quê? Para ter mais status, para ter mais dinheiro, para ter mais pessoas à sua volta ali, e isso gerou consequências terríveis, porque nós não dependemos de pessoas, nós precisamos da presença de Deus. As nossas alianças têm que ser para trazer mais a presença de Deus para nós. Não podemos abrir mão da presença de Deus por nossas vontades e nossos sentimentos, para satisfazer as nossas concupiscências. Então, mesmo, na hora da escolha, lembre-se disso. Essa escolha vai trazer a presença de Deus para a minha vida ou vai afastar? Essa pessoa que eu estou trazendo para a minha empresa, para o meu casamento, para a minha família, para o meu emprego, sei para onde seja, vai trazer benefícios de trazer mais. Essa pessoa vai me ajudar a trazer mais a arca, a presença de Deus, ou vai trazer consequências ruins, me afastar da presença de Deus? Então, aqui nós precisamos aprender essa palavra mesmo. Não deixe a desobediência entrar, porque vai trazer graves consequências. No 2.2, consequências do pecado e as escolhas ruins trazem consequências ruins. Você vai ver que por causa dessas alianças lá atrás, eles foram parar no cativeiro babilônico. Trouxe juízo. Ao invés de trazer as bênçãos de Deus, trouxe juízo. E, meu irmão, as escolhas ruins trazem consequências ruins. Como eu disse, se você escolher uma semente ruim, você vai colher, cultivar toda aquela plantação de frutos ruins. Então, quando a gente vai escolher casamento, escolher profissão, educação do filho, a gente pode escolher coisas boas que vão trazer grandes alegrias, mas também a gente pode escolher pessoas ou atividades ruins que vão trazer grandes tristezas. Lembre-se disso. A consequência da plantação ruim, a consequência das escolhas ruins vão chegar independente do tempo que já tenha sido feito. As consequências sempre chegam. Você vê lá no povo, eles começaram lá no tempo de Moisés, lá no tempo de Josué, com a concessão, lá na época de Balaão, para poder satisfazer suas carnes, seus prazeres, eles permitiram se corromper com as mulheres, com aqueles ídolos que Balaão trouxe ali para aquele terreno. Você vê lá atrás, as consequências chegaram naquela época e também chegou nas outras gerações que foram parar no cativeiro babilônico. Então, o tempo não apaga o pecado. Pode ter passado anos e anos, mas a consequência vai chegar, nem que seja para a pessoa, para as suas gerações seguintes, a consequência da escolha ruim do pecado sempre vai chegar. Então, destaque isso para o seu aluno, diga para ele que ainda há tempo de se arrepender, lembrar de onde caiu, pedir perdão ao Senhor e começar uma nova jornada para que você consiga se libertar dessas consequências da sua erro, das suas escolhas erradas. Então, destaque aí para os nossos alunos. E no capítulo 3, maus exemplos são más influências. O problema não é só fazermos concessão. O problema é que essa fase, essa concessão que você faz, serve de exemplo para outras pessoas fazer concessão também para o pecado. Principalmente quando é de um líder, quando é de alguém que está na frente de alguma coisa. Quando um pastor concede para o pecado, ele é exemplo
para as ovelhas conceder para o pecado também. Quando um pai de família faz coisas que não agradam ao Senhor, seus filhos provavelmente vão imitar esses comportamentos. Então foi justamente o que aconteceu. O sumo sacerdote permitiu que o seu neto se casasse com a filha de Sambalate. O que aconteceu? Todo o povo fez a mesma coisa, foi se casando com mulheres erradas, com mulheres de outras nações. O mau exemplo gera má influência. Então destaque aí, os filhos acabam reproduzindo o erro do pai. É uma obrigação? Não, mesmo. Mas geralmente é o que acontece. Mas existem filhos que têm compromisso com Deus que não correspondem aos que os pais fizeram de errado. Nós vemos isso claramente na vida do rei Ezequias. O seu pai foi um pai horrível, fez grandes coisas que não agradavam ao Senhor, mas o Ezequias resolveu na vida dele fazer diferente. Na vida dele, o maior exemplo foi o Senhor. Então, nós precisamos ter essa lição, esse cuidado para entender que o que a gente faz de errado as pessoas vão copiar. Mas nós também precisamos entender que temos a escolha e temos a referência correta. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Você não é fruto do meio, você é fruto das suas escolhas. Se você escolher imitar a Cristo, como o apóstolo Paulo vai dizer, sede, pois, meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo, você vai viver de forma correta. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Então, se você vê seus pais fazendo errado, você não é obrigado a imitar, apesar de sabermos que uma grande porcentagem vai acabar imitando e seguindo os passos do pai. E são exemplos clássicos aí de que maus exemplos dão mais influência. Tá em destaque. Mas nós temos a escolha de quebrar o ciclo, nós temos a escolha de fazer o certo, que é seguir a Cristo e seguir a palavra do Senhor. Destaque aí para os nossos alunos. A palavra de Deus exerce influência positiva, meu irmão. Então aqui nós vamos ver lá na vida do próprio Ezequias. Ele sabia que se obedecesse, ele sabia que se seguisse a palavra, Deus estaria com ele. Então ele quebrou o ciclo e seguiu a influência da palavra de Deus. Isso nós precisamos manter. Quem nos influencia, quem guia os nossos passos, tem que ser a palavra do Senhor. Você pode ver escândalo, você pode ver pastor roubando, você pode ver político roubando, você pode ver escândalos sexuais, escândalos financeiros, escândalos de violência, mas você tem sempre a escolha de quê? De seguir a palavra do Senhor, que te leva para o caminho justo, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós não somos obrigados a seguir os maus exemplos, porque nós temos o gabarito, que é a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Então é uma decisão se você vai querer seguir maus exemplos, se você vai querer ser mau exemplo, ou se você vai querer seguir a palavra do Senhor, independente de qualquer coisa. Por isso, o tópico 3.3 vai dizer: Deus exige fidelidade. E aqui você vai ver que a fidelidade da palavra está acima das nossas conveniências, está acima até mesmo da nossa vida. Você vai ver os discípulos de Cristo passando por isso. O sumo sacerdote disseram para ele: olha, não pregue mais essa palavra. Não pregue mais, porque a gente não quer mais bater em você, a gente não quer fazer mal. Fiquem quietos e vai ficar tudo certo. Aí eles vão dizer: importa obedecer mais a Deus do que os homens. Porque Jesus falou: vai e prega, vai e anuncia, vai e faz o ide. Então os homens tentaram interromper na violência, mas a fidelidade dos discípulos os mantiveram firmes para fazer a obra, independente do risco de morte, independente do risco de apanhar, eles estavam fiéis à palavra do Senhor. Isso aqui tem que servir de exemplo para nós. É a palavra. Deus exige fidelidade, independente do que nós vamos passar, independente se as pessoas vão aceitar, independente até se vão nos matar. Nada é desculpa para abrirmos mãos da fidelidade à palavra do Senhor.
Destaque isso para o seu aluno. Não importa maus exemplos, não importa o que vai acontecer com você. Se você é crente fiel, se você quer ter a presença de Deus, você precisa seguir a palavra do Senhor sem concessões para que você possa ser fiel à palavra de Deus e assim o Senhor te abençoar. Então, aqui a gente fecha a lição para que a gente aprenda hoje da importância de vigiar. Vigie, meu. Peça a Deus em oração. Não se aliancie com pessoas que não têm a mesma visão. Mesmo que você esteja precisando, mesmo que você esteja desesperado, mesmo que você esteja passando por um momento de aflição, de solidão, não se precipite, não aceite as ofertas e os manjares de Satanás. Espera e faz as coisas conforme a palavra do Senhor, que vai dar certo, que vai ser melhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Amém? E agora eu gostaria de trazer rapidamente um recado para falar para os irmãos da empresa parceira do nosso canal, a Rehoboth Saúde, assistência de enfermagem domiciliar e hospitalar. Então, meu irmão, se você precisa de cuidar de um familiar, mas você não sabe, você não tem tempo, você não consegue cuidar em casa, lembre-se dessa empresa. A gente coloca profissionais altamente gabaritados, pessoas que amam a profissão, que têm prazer em fazer, a cuidar do próximo, e aí essa pessoa vai cuidar do seu familiar, vai estar ali fazendo os cuidados, tudo aquilo que ela precisa, da melhor maneira para que você possa viver as suas atividades com maior tranquilidade. Se você quiser saber maiores informações, procure nas redes sociais, né? rehobothsaude.oficial é o nosso Instagram, e se você quiser, mande aí nos comentários, na pergunta do vídeo, que a gente passa maiores detalhes dessa empresa. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula extraordinária na presença do Senhor. Fique com Deus e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau.